Queria agradecer a Débora pelo convite, saudar a importância desse debate, saudar a presença e a qualidade das intervenções dos palestrantes e dizer em 30 segundos que, obviamente, concordo com a ideia de que nós, como país, precisamos nos valer de todos os instrumentos possíveis para poder aprimorar as nossas condições de inserção e de participação nas correntes internacionais de comércio. Isso significa que não podemos nos ausentar mais dos debates e das iniciativas que, de um lado, visem, ainda que seguindo a prudente observação do Marco, sem acreditar magicamente nos acordos deles participar, buscar, evidentemente, uma melhoria nas condições regulatórias, enfim, toda essa agenda tradicional. Mas eu queria colocar um pouco de sal nessa conversa. Como o Brasil está numa fase de pensamento mágico, e a partir de quarta-feira tudo vai estar resolvido, faz de conta que quarta-feira foram assinados os acordos com a Europa e os Estados Unidos, e houve aí uma grande mudança no quadro institucional. E aí? Conseguimos ingresso para o baile. Mas com que roupa mesmo o Brasil vai participar desse baile? Alguém falou aqui que o Brasil, acho que foi o Marcos também, que o Brasil está se escondendo da globalização. O Brasil está se escondendo ou o Brasil reafirma hoje uma postura de 514 anos, que é um misto de uma certa presunção de que o Brasil se basta, grande mercado interno, commodity, com uma certa consciência da impossibilidade de jogar vitoriosamente o jogo. Um espírito complexo de vira-lata. Nós estamos nos escondendo ou nos protegendo? Nós estamos nos escondendo ou nós temos a impotência de nos organizar para jogar a valer o jogo? Vocês conhecem desse assunto mais do que eu. Por gentileza, países que jogam como possíveis vencedores o jogo da inserção sem educação. Países que jogam o jogo da inserção em cadeias globais sem produtividade. Nomes desses países. Países que jogam o jogo da inserção com chances de serem vitoriosos, sem processos que levam o setor privado a ser um setor mais dependente do empreendedorismo do que do BNDES. Países que jogam o jogo com chances de serem vitoriosos, onde as suas entidades de classe, tipo CNI e Fiesp, se dedicam muito mais a defender realmente a abertura do que subsídio e proteção. Às vezes fico com vontade de assobiar também. Então, eu acho que nós temos, como país, um dever de casa a fazer. É pensar se nós, resolvidas as questões dos marcos institucionais, que são fundamentais, da organização do próprio governo para tratar disso, é se nós, 516 anos depois, pretendemos ter como projeto de país um país que dispensa a educação, odeia a matemática, foge da meritocracia, detesta o empreendedorismo, tanto que não descobriu uma palavra mais fácil para isso, e que vai, na oscilação do mercado de commodities, vivendo ora melhor, ora pior, e com algumas joias da coroa, a sua empresa é uma, que servem mais para poder preencher esses debates. Eu não consigo ir a debate sem estar vocês, a Embraer ou a Braskem. Um dos meus sonhos de consumo era poder ter 10 exemplos de empresas de inovação. E, obviamente, estou fazendo aqui uma simbologia. Eu imagino, e é esse o sentido da minha provocação, que nós temos uma agenda
que é uma agenda inadiável, uma agenda, para saudar o famoso ministro, imexível, que é uma agenda de institucionalização de providências para a nossa inserção. Mas nós temos uma agenda que eu chamaria uma agenda de conteúdo, que é uma redefinição da nossa aposta em nós mesmos e da nossa aposta no papel que queremos ter como país. Podemos manter a aposta atual. Essa é uma aposta frouxa. É uma aposta de um país que... Vamos começar do começo? Esses dias estava com a minha mulher participando de uma reunião de pais e mães. E a conversa das nossas amadas mães era como os filhinhos estão sofrendo com a carga que estão tendo de matemática. Como essas professoras são exigentes. Isso está um pouco na cultura brasileira, né? E os nossos amados professores, meu Deus do céu, vai premiar quem tiver melhor resultado e não vai premiar quem não tiver? Isso é inconstitucional, ilegal e imoral. O empresariado, de alguma forma, ele não é porque são maus ou por isso ou por aquilo, mas eles são obrigados a jogar o jogo e perguntar onde é que fica o BNDES. Então, nós montamos uma cultura como país, onde se procura acolchoar o caminho de cada um de nós pela via que é a mais tranquila, a não tão difícil, mas ela, nesse mundo que surgiu aí fora, ela não é mais a via mais possível. Ela se tornou uma via praticamente impossível em termos de competição. Por isso o Brasil joga, em termos de inserção, na retranca. O protecionismo latente na cultura brasileira, ele é, na linguagem do futebol, a retranca. E a retranca no futebol é a confissão ou do medo ou da consciência da inferioridade. Eu fiquei ouvindo o nosso simpático professor Lucas dizer: é errado um país pensar que é uma vantagem o Made in Brasil. E aí fechei os olhos e digo, ai, sujeito tão inteligente, tão simpático, imagina se vai no Congresso com isso. Vocês já imaginaram o professor Lucas, super talentoso, super inteligente, e a nossa professora Vera, tão voluntariosa, tão firme, indo ao Congresso dizer uma coisa absolutamente correta. Não dá para se orgulhar de ter uma carga enorme de insumo local. E não dá para se orgulhar, neste mundo que está aí, de ser só Made in Brasil. Atenção para a votação promovida pelo Data Brito. 1, seriam assassinados. 2, sofreriam uma CPI. 3, entrariam no pacote do impeachment. 4, conseguem imaginar o descasamento entre essa realidade racional e o senso médio da política? Quem sabe a gente oferece aos dois uma oportunidade de uma entrevista para mostrar que Made in Brasil e alta carga de insumo local é um equívoco como estratégia para a inserção global. Então, isso revela que o que é racional está na contramão do que é o sentimento nacional, expresso pela mídia. Mídia, aliás, está aqui um jornalista aposentado, mídia, aliás, que dedica o menor espaço entre os países que acham que são grandes ou são grandes a temas internacionais. Nós somos importantes demais para ficar prestando atenção em noticiário internacional. E esse negócio de diplomacia, na minha terra, era meio frescura. Então, voltando e concluindo, acho sim que nós temos uma agenda de problemas, eles têm que ser enfrentados, mas talvez a gente tenha um problema um pouco mais profundo. Eu não quero dar aqui uma de charlatão, já dando, mas eu acho que nós temos um problema que é antigo, tem um pouco de problema psicológico. Eu não sei se me escondo porque tenho medo, me escondo porque não quero assumir
uma responsabilidade maior, me escondo, porque sei que, para não me esconder, eu vou ter que fazer um trabalho duríssimo, mas o fato é que a inserção, ela vai exigir um conteúdo. O conteúdo vai exigir um sacrifício, e o sacrifício vai exigir mudanças muito grandes do país como nação. Enquanto isso não tiver, vamos lutar pelas questões institucionais, mas imagino que a gente não estará ainda se credenciando a jogar o jogo para ganhar o jogo. Obrigado.